Por gentileza. Bom dia. Bom dia. O seu nome completo, por favor. Jeane de Fátima Castro Silva. A senhora é brasileira. O seu estado civil, por favor, dona Jeane. Sou brasileira, solteira. A sua profissão. Design de interiores. O seu endereço completo, atualizado. Avenida dos Holandeses, edifício Tom Jobim, apartamento 102. São Luís Maranhão. São Luís Maranhão. Há quanto tempo a senhora reside lá? Há 10 anos e 2 meses. A senhora reside lá há 10 anos e 2 meses. A senhora adquiriu esse apartamento como e de quem? Tá, Me conte a história. Tá bom. Eu, em 2010, início de 2010, a gente negociou esse apartamento com o senhor Pedro Teles. A gente tem. Eu e o meu companheiro, né? E aí, Qual é o nome do seu companheiro? Max Dane. O nome completo dele? Max Dane Araújo Guimarães. Perfeito. E aí, a gente negociou para pagar em parcelas na época. Como foi essa negociação? Tá. Detalhe. Eu tinha um terreno no Alphaville e dei na época ele valendo R$200 mil. Eu dei uma entrada e fiquei pagando o restante em espécie, em depósitos. Vários depósitos foram feitos para ele, né? E aí a gente foi pagando tudo. Quando foi em 2015, a gente estava numa situação bem difícil, né? E aí a gente resolveu vender esse apartamento. Eu resolvi vender um apartamento. E aí eu coloquei à venda, né? Tanto que eu já tinha outra pessoa também negociando com outra pessoa. E aí quando foi um dia, o seu Pedro Teles me ligou, né? Disse que ele estava interessado, ele tinha uma pessoa interessada no apartamento, que ele queria negociar o apartamento. E como na época ele confiou na gente, né? De negociar também o apartamento, a gente pagou de várias vezes para ele, né? Pagamos o apartamento. E aí eu confiei nele. Aí ele ficou me ligando. Quando foi uns 5 dias depois, ele disse: Dona Jeane, eu já negociei seu apartamento, e só que a gente precisa fazer o negócio. E eu quero que a senhora passe, assine um documento, porque mediante esse documento é que a pessoa vai me liberar o dinheiro e eu vou lhe passar, né? Isso foi dia 15 de setembro. Só antes que a senhora continue, a senhora tinha algum débito com ele? Olha, ele diz que a gente tinha um débito, né? Só que por vários depósitos que a gente fez, a gente não tinha mais débito, porque na época o apartamento ele foi negociado por 500 mil, né? Então, se somar todos os valores que a gente passou para ele, ele diz que a gente tem um débito. Só que assim, na minha concepção, na minha consciência, eu não tenho débito com ele. Pode prosseguir. Aí, então, como ele falou, então como ele confiou da gente pagar parceladamente, eu também, ele disse que essa pessoa, ele só poderia receber esse dinheiro dessa pessoa se eu desse como garantia este apartamento, né? Mediante essa documentação, né? Então eu estava precisando e ele estava precisando de fechar o negócio dele, então eu peguei e acreditei nele. Assim, vocês venderam, a senhora, seria a venda por quanto? Ia ser por 500 mil. A senhora ia vender pelo mesmo preço que a senhora comprou? É, porque na época de 2015 a gente estava precisando de dinheiro, né? Pode continuar. E aí aí sim, aí ele pegou, tá, isso ele falou comigo umas 10 horas da manhã. Quando foi o meio-dia, 1h, a campainha lá de casa tocou, né? O interfone. Aí eu fui atender e disse: olha, eu vim aqui a mando do seu Pedro Teles. E aí me chega em casa o senhor G6, né? Que eu conheci naquele momento, e mais um outro senhor que eu não lembro quem é. Eu não lembro nem da fisionomia, se eu me perguntar, né? Então eu estava muito interessada em negociar naquela época o apartamento, né? E aí ele disse: olha, aí ele me ligou, na hora que tocou a campainha lá de casa, já para entrar dentro de casa, o CH6, ele me ligou na mesma hora, o Pedro Teles. Ele disse: Dona Jeane, olha, a senhora não se preocupa, o negócio está dando tudo certo, a senhora precisa só assinar esse documento.
Aí, mas dia 30 o dinheiro vai estar na sua conta. É como eu lhe disse, é uma negociação, né? E a senhora vai ser pago, seu apartamento vai ser pago, mas dia 30 de setembro. De Né? 2015. Isso. Aí, ou seja, isso foi dia 15 de setembro, então eu ia aguardar 15 dias. Né? E qual seria o valor? 500. Né? E aí tá, e quando chegou no dia do dia, assim, aí o seu H6 entrou com essa pessoa, que eu não lembro quem é, como eu lhe falei, e aí trouxe a documentação de um cartório da Raposa e tudo. Ele disse, olha, a senhora pode ficar fria, conversando com o seu Pedro Teles no telefone, a senhora pode assinar, é só mesmo uma figuração, porque para ele confiar em mim, me passar umas terras que ele tinha no interior, mediante essas terras ele ia negociar e que o dinheiro já estava tudo certo, para o dia 30 de setembro que ele ia me passar. Então eu confiei nele nessa época, né? Aí tá, assinei, o seu H6 foi embora e tal. E aí quando foi no dia 30, esperei o dia 30 nada. Aí quando foi à noite eu já liguei, né, pra ele. Aí ele disse, não, dona Jane, ficou realmente de sair hoje. Só que eles me ligaram, que eu não sei quem era a pessoa que ele estava negociando, que dia 15 vai estar na sua conta. E esse dia 15 passou, dia 30 passou, e foi passando e nada. E aí, como aquela documentação, eu imaginei assim, não, a pessoa não vai dar, vai ser a cara de pau de dar entrada numa documentação que nem me pagou, né? E aí, quando foi, acho que uns 6 meses depois, chega a carta lá em casa, que era para eu comparecer na justiça, que eles iam por conta do apartamento. Aí que eu fui no cartório puxar, né, a documentação, pegar aquela certidão, e lá já estava no nome da dona Luciana e do seu H6. Aí foi assim. E aí fiquei cobrando, ele não me atendia mais, e até hoje ele não se encontra comigo. Então, essa é a sua história. Essa é a minha história. Eu vou fazer umas perguntas. A senhora, uma coisa que me chamou a atenção. A senhora disse que negociou por 500 mil. Ou seja, então seria uma operação triangular, uma espécie de operação triangularizada. O seu H6 pagaria para o seu Pedro Teles, que pagaria para a senhora? É isso? Isso. Porque na verdade... Por que o seu H6 não pagou direto para a senhora? Isso eu não estou entendendo. Não sei. Nem eu sei. E a senhora não... Porque, como eu lhe disse, eu confiei no seu Pedro Teles, assim como ele confiou na época que eu comprei dele o apartamento. Tá. Entendeu? Quando a senhora entrou com a ação, que não fui eu que disse, foi o seu advogado, a senhora disse aqui que comprou o apartamento por 500 mil reais, né? Embora estivesse na escritura, 220 mil reais. Aí a senhora disse o seguinte, que pagou 30, 50, 3.190, totalizou 273 mil. E que deu um terreno no Alphaville de 200 mil. E que teria ao todo 473 mil. E a senhora devia ainda 27 mil reais para o secretário? Eu vou lhe explicar o porquê. Não, eu estou perguntando porque isso aqui na inicial. Eu queria que a senhora me explicasse isso. Mas eu posso lhe explicar o porquê da diferença? Pode. Tá. Quando a gente entrou no apartamento, tinha mais de anos de condomínio atrasado. Então eu paguei esse condomínio, né, na época. E também tive que fazer toda a documentação, ou seja, para documentar ele todo, ele saiu quase 40 mil de despesa. Então, ficando essa despesa que ele não reconhece. Ele diz que ele não reconhece essa despesa, né? Só que eu tenho todos os comprovantes até hoje. Tá. E esse apartamento a senhora comprou diretamente do seu Pedro Teles? Eu negociei diretamente com ele. Mas tem aqui um contrato de compra e venda, mas a senhora, vou conferir, está em nome de uma outra pessoa, Maria de Fátima Amaral dos Santos. A senhora pode contar essa história aqui? Tá. Essa senhora, na época que eu negociei com o seu Pedro, eu não conhecia. Eu fiquei entrando, como eu já tinha negociado com ele, e a gente já tinha pago mais da metade na época, e aí eu fiquei ligando para essa senhora. Essa senhora, ela não mora aqui em São Luís, ela morava, não sei hoje em dia, né, mas na época no Rio de Janeiro. Aí ela disse, não, minha filha, na hora que eu chegar em São Luís, eu entro em contato com você.
E de fato, na hora que ela chegou, ela entrou em contato quando ela chegou. E aí eu fiz toda a documentação, toda a despesa de documentação foi comigo. Né? Então ela foi, ela assinou, ela reconheceu tudinho, a gente foi em cartório e aí ficou todo documentado. Eu não lembro direito o nome dela, mas é Maria alguma coisa. No momento não lembro. Então foi o único contato que você teve com ela? Foi. Então a senhora comprou um apartamento do seu Pedro e está de nome de uma outra pessoa? Está em nome de outra pessoa. E essa outra pessoa sabia dessa transação? Sabia. Eu tenho a documentação que ele me passou na época que eu negociei o apartamento com ele, do nome dela. Né? A documentação, os recibos dele para ela, né? Todinho. Que esse mesmo apartamento ele pagou de 10 vezes para ela, para essa senhora. Eu tenho essa documentação que ele me passou. Né? Então, na verdade, a senhora vendeu o apartamento, a senhora estava querendo vender o apartamento, e aí ele apresentou uma pessoa para a senhora, e ficou de pagar depois e nunca pagou. É isso? Nunca pagou. E a senhora nunca tomou uma providência contra ele para pagar? Já andei demais. Andei que desisti, na verdade, de andar atrás dele. Viajei, fui para lá, que ele morava em Barra do Corda, não sei onde ele mora. Conheceu? Tá. A gente tem um escritório aqui no Oficital, né? Então, ele vivia fazendo projeto, a gente trabalha com projeto, faz projeto. Então, que tipo de projeto? Projeto de engenharia civil, de interiores, de modos projetados, todo tipo de projeto. Então, ele ia encomendar o nosso serviço lá, né? Só que, na época, o meu companheiro, ele trabalhava com ele lá, fazendo projeto, né? Então, ele ofereceu esse apartamento pra gente. E a gente, na época, já ia construir essa casa no Alphaville. E ele se interessou muito por esse terreno e que ele disse que ele negociava e tudo. Então, eu vi a documentação, vi o recibo que ele pagou para a Dona Maria. E aí eu disse, fui no apartamento, isso início de 2010, na verdade foi em dezembro de 2009 que começou, eu visitava o apartamento, né? E aí a gente estava achando uma solução como pagar o restante, né? Então eu negociei dessa forma, dei o meu terreno que eu tinha lá no Alphaville por 200 mil e fiquei pagando o restante para ele. Tá, uma coisa me chama a atenção, eu não vi a documentação desse terreno no Alphaville. Ele estava em seu nome? Tá, aliás. Tá, e a senhora passou, fez a compra para ele? Como é que a senhora passou esse terreno? Tá, aí eu já vou lhe dizer como foi. Esse terreno até 2000 e... Gente, olhar e dizer. Em 2014, ele estava no meu nome ainda. Aí quando foi em 2014, chegou uma pessoa no escritório, né? E disse que tinha comprado esse terreno já de uma outra pessoa, entendeu? Que era um senhor que tem uma loja aqui na Holandeses, e que queria que eu passasse a documentação. E de fato, eu fui no cartório e tudo, passei a documentação para a pessoa. A senhora não teve cuidado de falar com o seu secretário para saber se de fato... Falei, na época, mandei mensagem de texto, que na época nem era o WhatsApp, era SMS. Sim. E aí mandei dizendo que tinha uma pessoa e tal. Aí ele disse assim, é o seu Cardoso? Só que o seu Cardoso era assim, o senhor daqui da Holandeses, que já estava vendendo para essa outra pessoa. Sim. Entendeu? Eu tenho toda a documentação, todo o trâmite do documento. Foi passado em cartório também a cópia para essa outra pessoa. Tá. Então a senhora passou ao Alphaville em nome de uma pessoa da qual ele vendeu, comprou de uma outra pessoa. Já não tinha negociado já pela segunda vez, ou terceira, né? Não sei. Entendi. Então a senhora conheceu o seu Pedro Teles aí nesse escritório de projeto, não é isso? O seu Pedro Teles, ele tem alguma loja de factory? Não sei, sim. Certo. Aqui em São Luís? São Luís, sei lá onde. Não sei. Não sei. Só não sabe. Não tenho conhecimento. Tá. O seu companheiro tinha alguma relação comercial com o seu Pedro Teles?
de fazer projetos para ele. Só. Só. Perfeito. A senhora nunca ouviu falar da ABC Fomento Mercantil Limitada? Não. Nunca ouvi falar. Eu acho que é uma empresa dele, porque se eu não me engano, eu não me lembro muito bem, que eu fiz um depósito em nome de uma empresa dele. Depósito do apartamento? Do apartamento. Agora eu não lembro se foi dessa empresa, porque faz tanto tempo. A senhora conhece essa empresa construtora de Balmarense Limitada? Não lembro. Eu não sabia. Eu não lembro. Fernandes Construção Limitada? Também não lembro. Se tem a ver com construção, deve ser projeto que a gente fez para eles. Apenas. A senhora chegou a trabalhar para essas empresas, só não sabe dizer? Eu mesmo diretamente não, entendeu? Eu já fiz vários projetos. Maxplan de Corporações de Construções Limitada? Tá, essa Maxplan é do meu companheiro, como eu lhe falei, né? O seu companheiro tinha o hábito, a tradição de descontar cheques junto ao setor de terras, ou essa empresa, essa factory do setor de terras, teria? Olha, eu não tenho muito conhecimento a respeito disso, não. Até porque, às vezes, hoje em dia não, né? Mas naquela época, muitos clientes dele pagavam com cheque, né? Muitos clientes, na época dele, pagavam com cheque. Então, eu não sei lhe dizer. Mas assim, veja, é difícil eu imaginar que a senhora trabalhando no mesmo local não soubesse o fluxo financeiro da empresa. Não trabalhar no setor financeiro, trabalho na parte de projeto. Eu concordo, mas mesmo assim, eu não sabia o fluxo financeiro da empresa. Então, os pagamentos, eu não sabia não. Não, de fluxo financeiro não. E a senhora sabe que tem cheques da Maxplan devolvidos sem custo? Da Maxplan devolvido? Para quem? De quem? Ele foi devolvido por falta de custo. Ah, eu já não sei, tem que ver com ele, né? Quem é João Batista Magalhães? Não. E o Max B. de Araújo do Maranhão? Quem é? É o seu companheiro? Só sabia que ele tinha um hábito de descontar cheques lá na BC, Fomento Mercantil Limitada? Não, sabia. Só sabia que alguns desses cheques foram devolvidos sem custo? Não, também. É como ele falou, essa parte financeira. A Maxplan ou o seu companheiro tinha algum débito para com o seu IPVS? Não. Não foi o que ele me falou, que ele não tinha débito mais com ele. E esses cheques foram resgatados? Aí eu não sei, tem que ver com ele. Eu não sei. Deixa eu perguntar, estou perguntando para a senhora já fala. Minha pergunta é, esses cheques, eles foram resgatados? Eu não sei, essa parte eu não sei não. De financeiro dele eu não sei. O senhor não é um casal? Oi? Não é um casal? Sim, mas essa parte, porque eu sempre trabalhei para mim, entendeu? O meu negócio é o meu negócio. O dele... Sim, mas o apartamento interessa o casal, interessa a unidade familiar. E nunca comentou de que havia esses cheques? Não, até porque o negócio de cheque dele eu nunca peguei. Não sei como é que ele faz o trâmite dele. A senhora não sabia que o Max David deve ter esses cheques processados? Não sei. 2008, ou esses cheques foram resgatados? Não sei. Essa parte aí Então, de cheque dele eu não sei. Veja, eu estou perguntando porque tem influência aqui. Então, o que eu quero saber é o seguinte, se existe débito da senhora ou alguma outra justificativa para que não tenha sido repassado o valor do apartamento. Então veja que a pergunta não é uma pergunta aleatória. Né?
Essa é uma pergunta que ela tem tudo a ver com o que nós estamos tratando. Pois é, porque aí se tivesse voltado, ele teria que me cobrar. Ele nunca me cobrou, né? Ele nunca me cobrou, o seu Pedro Teles. Aqui tem vários cheques do seu Max dele devolvidos. O que eles dizem, e eu não sei se é verdade, é que o apartamento não foi pago. E por isso. É só que de imediato, no ato da negociação, eu dei foi um terreno, né? Então, uma coisa física de 200 mil, né? Como é que ele diz que não foi pago? Vários outros depósitos. A senhora, quando a senhora deu esse terreno, não ficou nenhum documento de isso do terreno? Do terreno? Não, porque da mesma forma como eu confiei nele, ele confiou em mim, né? Então foi uma negociação que a gente fez, ele se interessou pelo terreno e a gente se interessou pelo apartamento, que na época não era só esse apartamento que ele nos mostrou, né? Ele tinha 3 apartamentos para passar na época, e um dos foi esse. Vou tentar ver se a senhora consegue ver aqui. A senhora consegue. Esse cheque está assinado pela senhora. Não é minha assinatura. Não é sua assinatura? Não. Daqui eu estou vendo com uma assinatura que uma pessoa de sei lá, analfabeto para escrever desse jeito aí. Não, isso é uma confusão. Olha aí, toda borrada. Eu estou perguntando para a senhora, tem um cheque. Não, esse cheque não é meu, não. Mas olha, Jeane Matos Souza da Costa, meu nome é Jeane de Fátima Castro Silva. Não tem nada a ver com a senhora. Não tem nada a ver, sou uma outra Jeane. Não tem. Cheque de V 22, 95, 11, 25. É só para. E essa Jeane aí também eu nem reconheço. A senhora conhece essa Jeane? Não conheço. Não conhece. A mesma Jeane, nossa, eu não conheço. Vou começar pela doutora. Doutora, a senhora tem pergunta? Vou passar para o colega. Doutor, você tem pergunta? Excelência, eu queria começar por uma frase que ficou gravada, só para ficar um pouco mais detalhada. Pois não, doutor. Ela falou que teve conhecimento que na época o seu Pedro teria informado para ela, a Natal Tony Boy, que o Jorge iria passar umas terras no interior, mediante a venda dessas terras ele iria lhe pagar. A senhora confirma isso que a senhora falou? Ele disse que estava negociando. Inclusive, na verdade, ele falou de estrada. Que essa estrada ia passar por dentro deste terreno, lá no interior dele, né, onde ele mora, e como ia passar por dentro do terreno dessa pessoa que estava negociando a terra com ele precisaria pagar, a construtora dele parece que ia pagar para essa pessoa, né, então, e essa negociação toda ia gerar um bom dinheiro para ele, que eu não sei nem quanto era, mas que ele ia me passar o meu dinheiro, no caso, que era o que ele ia me pagar pelo terreno, né? Após a negociação. Após a negociação, que seria que o dinheiro ia cair na minha conta dia 30 de setembro. Mas ele informou que existia uma negociação de uns terrenos, que ele iria tirar esse dinheiro até o dia 30 para poder lhe pagar. E ia depositar na minha conta. Está lá na mensagem tudinho, eu tinha passado o número da minha conta tudinho para ele. Ele informou. Eu tinha umas perguntas, já estava respondida. Qual é a sua renda mensal comprovada? Olha, atualmente é em torno de uns 5 a 6 mil por mês. Era maior na época? Dependendo do que eu trabalho por conta própria, né? Se eu faço um projeto, eu ganho mais. Se eu não faço, eu ganho menos. Mas o doutor quer saber a média, não é? Da época, Declarada, pode ser declarada pelo imposto de renda, é bem simples. Essa média? do imposto de renda da época, eu acho que a minha renda mesmo total não era declarada no imposto de renda. Assim, porque, como eu falei, tem cliente que às vezes quer nota fiscal, tem cliente que nem precisa de nota, não pede nota fiscal, diz, não quero, me dê um desconto aí se eu faço um projeto, né? A gente faz desconto e não emite a nota. Aí ele pede que não quer nota fiscal. Às vezes quando eu faço design de interior, geralmente o cliente quer uma nota fiscal.
Né? Vou Então mudar um pouco. não Vou adianta mudar um gerar pouco. se o cliente não quer. Eu faço um pedido, anoto lá no pedido, tudinho, detalhe, o preço do projeto. É assim. Tá, vou mudar um pouquinho a conversa. Qual o seu grau de formação? Eu tenho grau superior. Primeiro eu me formei em contábeis, depois eu me formei em design de interiores. Ao assinar a procuração, a senhora leu o conteúdo da procuração? Olha, como eu estou lhe falando, naquele dia parece assim que eu estava séria, porque o meu objetivo, a gente estava num aperreio tão grande financeiro naquela época, e pelo seu, como eu lhe falei aqui para o doutor, pelo fato da gente estar precisando de dinheiro e ele dizendo que ele tinha essa negociação para fazer, eu confiei nele. Nele? No seu Pedro, porque certo. ele confiou na gente quando foi na época de pagar o apartamento para ele, entendeu? Então eu confiei nele e achei que ia dar tudo certo. Aí chegou o senhor Garcês com essa pessoa, que eu não lembro o nome, com essa documentação do cartório da Raposa, né? Ele disse, olha, dona Jeane, essa documentação é só figurativa, é só para essa pessoa confiar em mim e me repassar o dinheiro, eu fazer essa negociação, dia 30 vai dar certo e eu vou lhe depositar. Só para deixar claro, isso aí quem me falou foi o Pedro. Por telefone. Por telefone. Tá. Vou fazer uma pergunta mais específica. Com relação à negociação que você estava acertando com o Pedro, essas condições e esses pagamentos, houve alguma tratativa com o Mário Jorge sobre isso? Não. Eu conheci naquele momento que ele chegou com a documentação. E você simplesmente fez a negociação com o Pedro e assinou por determinação do Pedro, é isso? Eu achava até que era uma pessoa que veio em mando dele para eu assinar a documentação só para fazer a figuração para ele negociar lá no interior, entendeu? Com essas terras que ele disse que precisava, porque ia passar uma estrada, que eu lembro da conversa daquela época, foi isso, que ia passar uma estrada por dentro dessa terra. Precisava fazer essa negociação, mediante essa negociação ia gerar esse dinheiro que ele ia me pagar, me passar dia 30. A senhora já esteve com a dona Luciana? Tive no dia da primeira audiência lá, que foi a primeira vez que eu vi ela. Eu não conhecia a dona Luciana. Dona Luciana não chegou a ir na sua casa com o Garcês? Não. No apartamento? Não. Só que eu dando que eu tirei aqui, só um detalhe. A senhora, ao assinar o documento, pediu algum prazo para o senhor Garcês informando que estaria em processo de ter que arrumar um outro apartamento e tudo lá para ficar no imóvel? Não tratei nada com o seu Garcês a respeito disso, sabe por quê? Porque o seu Pedro Teles disse que não era para me preocupar com aquela situação, com aquela documentação, que não, só ia valer mesmo a partir do dia 30, quando o dinheiro estivesse na minha conta. Última pergunta. Então, mesmo sabendo que se tratava de um documento para transferência de compra e venda, tendo a oportunidade, inclusive, de acertar o pagamento com o senhor Garcês, a senhora preferiu não tocar no assunto? Na verdade, eu não sabia nem que era ele que era o Garcês. Ele não se identificou como Garcês? Não se identificou. É como eu estou lhe falando, essa outra pessoa que veio, eu acredito que tenha sido um advogado, uma coisa que está todo muito bem vestido. Essa pessoa que chegou com o documento me deu para eu assinar. Não foi o seu Garcês. Tá, mas aí só para responder minha pergunta de forma clara, a senhora não chegou a tratar sobre pagamentos e valores com o senhor Garcês? Não, porque o seu Pedro Teles está no como telefone condicionante de venda e não. Cobrança de valores? Não, ele está no telefone e disse que todo ia gerar em torno dele a negociação. Então, vai que eu me metesse lá na conversa dele e desse errado, entendeu? Satisfeita, senhora? Então, foi só por isso que eu nem sabia que era o seu Garcês. Eu já fiquei sabendo que era ele que estava no nome dele no dia da audiência, na primeira lá. Ok. Para isso, pode ser.